está abrindo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 16, dos versículos 9 ao 13. Vamos ter como tema dessa mensagem: Jesus vive. Amém? Marcos, capítulo 16, dos versículos 9 ao 13. Onde muitos na data de hoje estão comemorando a Páscoa, mas nós bem sabemos que, como cristãos, nós não comemoramos a Páscoa. A Páscoa ela foi instituída para os judeus. Nós cristãos celebramos a ceia do Senhor, mas Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Amém? Quem encontrou, possa dizer amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Amém? Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos, te exaltamos. Sabemos, ó Pai, que o Senhor vive, que o Senhor ressuscitou, que é real tudo que tem escrito em tua santa e bendita palavra. E por isso nós somos alegres, por isso nós festejamos, por isso nós nos regozijamos em saber que nós servimos e cremos num Deus vivo, num Deus que sabe de todas as coisas, num Deus que não está morto, mas ressuscitou ao 3º dia. Nós te louvamos, meu Senhor, nós te agradecemos, ó Deus e Pai. Tu és o nosso Cordeiro Pascal e a Ti celebramos, a Ti glorificamos. Toda honra, toda glória seja dada unicamente a Ti. Fala conosco através da Tua santa e bendita palavra. Esta é a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus, amados. Irmãs, até hoje existem muitas pessoas que duvidam que o Senhor Jesus ressuscitou, que o Senhor Jesus vive. Dos 4 evangelhos, apenas em Mateus é citado acerca do dinheiro que os principais sacerdotes e os anciãos deram aos soldados que haviam sido colocados para guardar o sepulcro onde o Senhor Jesus havia sido colocado. Estes soldados foram pagos com muito dinheiro para dizer, está escrito em Mateus 28, versículo 13: vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. No verso 15 está escrito assim: e eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. E até hoje, amada igreja, ainda existe uma incredulidade por parte de muitos judeus e até mesmo não judeus acerca da ressurreição do Senhor Jesus. Muitos creem que o Senhor não ressuscitou. Muitos creem na história que foi contada pelos judeus, pelos soldados, que disseram que os discípulos foram e roubaram o corpo do nosso Senhor. A mensagem de hoje servirá para provar biblicamente que o Senhor Jesus ressuscitou, que o Senhor Jesus viveu. Amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. A Escritura Sagrada, queridos, elas são completamente dignas de nossa total aceitação, de nossa total confiança. E como tal, cada cristão em toda parte do mundo a tem como nossa única regra de fé e prática. Sendo assim, nós cristãos cremos piamente em tudo que nela
Gênesis, Apocalipse. Então vejamos relatos da veracidade quanto à verdade de que Jesus vive. Em primeiro lugar, as testemunhas oculares. Marcos capítulo 16, versículo 9 diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, que é o domingo, apareceu primeiramente a quem? Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Queridos, Maria Madalena teve o privilégio de ser a primeira pessoa a ter visto o Senhor ressurreto. Quão grande privilégio! E diz a palavra do Senhor exatamente que primeiramente foi Maria Madalena. Em outro evangelho vai dizer Maria Madalena e outra Maria. De toda forma, ela foi uma testemunha ocular. Também teve os 10 discípulos. Marcos capítulo 16, os versos 10 e 11, diz assim: E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia, olha só, ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. João, capítulo 20, versículos 19 e 20, aí os 10 discípulos, mas sem Tomé, porque Tomé não estava no momento, diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Uma terceira testemunha ocular foi o Tomé. Tomé, para completar os 11. João capítulo 20, versículos 24 e 26, diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, e estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Queridos, temos até aqui Maria Madalena, de repente a outra Maria, os discípulos e também Tomé. 11, 12, 13 pessoas. Quando nós vamos mais adiante, nós vemos os 2 que estavam a caminho de Emaús, os 2 discípulos. Um dos discípulos se chamava Cleopas. Lucas, capítulo 24, os versos 13, 15 e 18 dizem assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Versículo 15: E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? 13, 14, 15 pessoas. 15 testemunhas oculares viram o Senhor Jesus ressurreto. Vamos para uma pessoa muitíssimo importante também, Paulo, o apóstolo Paulo. Atos, capítulo 9, versículos 4 e 5, diz assim: E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor?
E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Mas aí eu não estou satisfeito apenas com Atos capítulo 9, versículos 4 e 5. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11 diz: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? E ainda não me contento. Vou para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, que diz assim: e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Ou seja, queridos, 15 pessoas com os discípulos de Emaús, 16 pessoas com Paulo. E aí nós vamos aumentar grandemente esse número agora. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6 diz: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive, louvado seja Deus, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Esses mais de 500 irmãos viram o Senhor Jesus ressurreto, sabiam que o Senhor Jesus verdadeiramente havia cumprido a promessa que Ele estaria ressuscitando ao terceiro dia. Amada igreja do Senhor, nós não servimos a um Deus morto, nós não servimos a um Deus que não ouve as orações, nós não servimos a um Deus que não cumpre as suas promessas. Nós servimos, cremos, oramos, buscamos, aprendemos acerca de um Deus que é vivo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E aí, amados, eu gostaria também de saber algo mais. O que mais pode nos provar? O que mais pode me provar que Jesus vive? Atos 1:3 vai falar acerca do tempo que o Senhor Jesus passou aqui na terra. Diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Atos 1:3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O nosso Senhor não apenas apareceu àqueles discípulos, àqueles irmãos, àquela igreja que estava nascendo, mas Ele permaneceu atuando, ensinando durante 40 dias aqui na terra. E o que eu acho interessante é quando Dr. Lucas fala com muitas provas infalíveis. Nós temos as testemunhas oculares, nós temos agora um tempo que o Senhor passou aqui na terra ressurreto. Mas aí eu ainda não me convenci. Essas testemunhas não me convenceram. Esse tempo que o Senhor passou aqui na terra não me convenceu. Então aí nós vamos para algo fundamental. Alguém que morreu, mas ressuscitou, mas traz em si as marcas da crucificação. Lucas, capítulo 24, dos versos 36 ao 39, diz assim: e falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso,
clara quando diz assim, que eles, espantados e atemorizados, pensavam. Eles não verbalizaram que acharam que era um espírito. Eles pensaram. Eles pensavam que viam algum espírito. Mas o nosso Senhor, que é onisciente, que conhece todas as coisas, que sonda a nossa mente, os nossos pensamentos, o que é que Ele vai falar? Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações ou às vossas mentes? Vede minhas mãos e os meus pés. Gente, havia a marca dos cravos, dos pregos cravados nas mãos do Senhor, nos pés do Senhor, que sou eu mesmo. Aí ele fala assim, apalpai-vos, venha, me toque, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Glória a Deus. Amados, imaginem o Senhor aqui agora. Oh, louvado seja Deus. Ele pode não estar fisicamente, mas em espírito Ele está. Eu creio nisso piamente. Eu posso não saber a cor do seu corpo, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, da sua pele, mas para mim é suficiente saber, segundo as Escrituras, que o nosso Senhor, que o meu Senhor, o nosso Salvador vive. Ele vive. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. O Evangelho de João, capítulo 20, versículos 25 e 27, diz assim: disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele, e aqui está se referindo a Tomé, disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Sabe, queridos, quantas vezes, mesmo sendo servos do Senhor, mesmo sendo filhas e filhos de Deus, nós duvidamos de algo que é tão claro da parte de Deus. Os apóstolos tinham visto, os apóstolos estavam declarando que tinham visto o Senhor. O semblante deles com certeza mudou, porque se os irmãos perceberam antes, eles estavam tristes, eles estavam chorando, eles estavam presos na casa com medo, mas depois eles se alegraram. Por que eles se alegraram? Porque eles viram que a promessa era verdadeira, que a promessa era real. O Senhor havia dito várias vezes que morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia, e o Senhor cumpriu. Mas Tomé, mesmo assim, ele é um exemplo de nós, cristãos, que muitas vezes, mesmo sabendo, segundo as Escrituras, tantas e tantas coisas, mas ainda assim nós duvidamos. É muito fácil, de repente, a gente questionar a Tomé, mas muitas vezes, no nosso cotidiano, nós estamos duvidando de algo que o Senhor disse, que é capaz de fazer. Eu digo muito disso, lição minha própria, quando nós oramos, por exemplo, acerca de enfermidades que muitas vezes aquela oração é feita, mas é feita meio que duvidando, porque às vezes a gente acha que é algo grande demais. No caso de uma enfermidade grande demais, quando é uma enfermidade que é menor, a gente às vezes até não duvida tanto, uma gripe, um resfriado, uma coisa assim, mas quando é algo grande, de repente a gente possa questionar. Mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão fiel, Ele vai dar Tomé. Ele poderia não ter feito questão de se mostrar a Tomé, mas Ele quis se mostrar a Tomé e Ele disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estenda a tua mão e põe-na no meu lado. Mas ao mesmo tempo Ele dá uma puxadinha de orelha: não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas incrédulo, linda carne, mas crente. Não sejas incrédulo, igreja do Senhor, mas crente. A coisa demasiadamente difícil para o Senhor
Não. Seja financeiramente, seja emocionalmente, seja psicologicamente, seja espiritualmente, seja no nosso corpo, na enfermidade. Não há nada impossível para o nosso Deus. Nada, nada, nada. As coisas impossíveis ficam no âmbito físico, humano, carnal. Mas as coisas impossíveis estão numa esfera que vai muito além daquilo que nós pensamos. Porque Deus pode mudar todo e qualquer quadro, unicamente com uma palavra. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso quando chega aquele soldado, aquele centurião, e eu creio que ele, apesar de ter uma posição muito séria e muito brava, porque uma questão militar geralmente tira um pouco da sensibilidade dos homens, na maioria das vezes, mas aquele homem, ele se preocupou com o seu servo. Ele para o Senhor em um determinado momento e pede que o Senhor cure o seu servo. Mas a fé daquele homem era tão grande que ele disse: Senhor, nem precisa que o Senhor vá, estou colocando as minhas palavras, mas apenas uma palavra tua, e eu creio que meu servo será curado. E o Senhor elogia aquele centurião. Sabe, queridos, muitas vezes nós não precisamos ver, nós temos que tão somente crer. Crer. E se for da vontade de Deus, no tempo de Deus, essas duas coisas eu sei que a amada igreja sabe, mas nunca é demais lembrar: tempo de Deus e vontade de Deus. O impossível pode acontecer. O impossível pode acontecer. Tomé certamente chegou até o Senhor. Tomé certamente tocou o Senhor. E o Senhor é tão maravilhoso que com cada um ele lida de uma forma. Cada filho o Senhor trata de uma forma, da forma que necessita. Os outros viram e creram, mas Tomé precisava tocar. Então vá, meu filho, toque. O importante para mim é que você creia. Louvado seja o Senhor. Mas o que ele deixa como recado para nós também é: não sejas incrédulo, mas crente. Porque tudo nosso, tudo pode aquele. Não é impossível para o Senhor. Para nós o que é impossível, para o nosso Deus não é. E isso é um exercício de fé. Muitas vezes nós precisamos ter a nossa fé exercitada. E a nossa fé só vai ser exercitada quando nós estamos com nada. Não é quando nós estamos na bênção, não é quando nós estamos com tudo, mas é quando nós mais precisamos. É quando nós estamos passando pelo deserto. É quando nós podemos ter a certeza de que Deus vai agir, de que Deus vai fazer com que os calçados não se acabem, com que a roupa não se desgaste, com que entrando em uma fornalha, nenhum fio de cabelo vai sair chamuscado. Porque este é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que Ele age no momento certo, na hora certa. Ele não adianta, Ele não atrasa. Aos nossos olhos o Senhor chega atrasado. Aos nossos olhos a gente queria tudo para ontem, mas o Senhor sabe o tempo certo de agir com todas as coisas na nossa vida. O Senhor, até ontem, a palavra que seria ministrada hoje seria sobre a Páscoa. O pastor já tinha lá tudo certinho, mas ele estava ruimzinho. Então eu falei: eu já vou meio que me organizar, porque se acontecer de você não poder ir, eu já fechava uma palavra. Mas essa palavra só foi feita hoje, para a glória do nosso Deus, porque o que o Senhor deseja nos lembrar é que Ele vive, Ele é real, Ele é um Cristo ressurreto, Ele é um Deus que é o único Deus que ressuscitou. Ele é o único Deus que, embora em tantos lugares aí fora existam centenas, milhares, Deus rato, Deus vaca, Deus isso, Deus sol, Deus lua, Deus isso, Deus aquilo, mas só são coisas, criaturas. O nosso Deus é criador. O nosso Deus é o único Deus que ressuscitou. Foi sim, morreu sim, mas ao terceiro dia
ressuscitou. E aí uma outra questão, Senhor, eu ainda estou um pouquinho como Tomé. Senhor, aquelas testemunhas oculares não foram suficientes ainda para o meu coração arder e ter certeza de que o Senhor vive. Senhor, o tempo que o Senhor passou aqui na terra, aqueles 40 dias ainda não tocaram no meu coração de certeza que o Senhor vive. Senhor, as marcas ainda não foram suficientes para mim provar que o Senhor vive. Mas ainda existe algo que também é importante e que é feito por quem vive: se alimentar. Lucas capítulo 24, versículos 41 ao 43 diz assim: e não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa de que comer? Lucas capítulo 24, dos versículos 41 ao 43. Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. O nosso Jesus vive. O nosso Jesus aproveitou aquele peixinho assado. Sabe? Peixinho assado, que quem gosta de peixe, come que baba. Aquele peixinho assado e ainda por cima teve sobremesa. O favo de mel. O favo não é besteirinha não, minha gente. Não foi um negocinho assim, um jantarzinho meio boca não. O jantar com direito à sobremesa, o favo de mel. E não é mel que o povo atola açúcar não, é mel de primeira. É mel de verdade. É mel da pessoa botar um tiquinho na boca e ver e perceber a doçura. A doçura de Deus, a doçura que vem do céu. Ainda vou mais. João capítulo 21, versículos 12 e 14. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Amados, não foi uma vez, não foi duas vezes. Aqui já era a terceira vez que o Senhor se apresentava diante dos seus discípulos. Não foi algo rápido, foi algo que eles puderam manter uma comunhão, foi algo que eles puderam conversar, foi algo que eles puderam sentar, foi algo que eles puderam matar as saudades, mesmo tendo feito pouco tempo que o Senhor havia nos deixado, mas a presença do Senhor Jesus não tem como não sentir falta. Quando a gente falta ao culto, quando a gente falta a uma reunião, porque a gente não pode vir, porque está doente, porque viajamos ou porque qualquer coisa aconteceu, todos nós sentimos falta, porque a gente sente falta da comunhão com as irmãs, com os irmãos. A gente sente falta de sentir a presença de Deus através dos louvores, através da ministração da palavra, através do estudo da palavra de Deus. Porque sempre que a gente está ouvindo a palavra do Senhor, a gente sente a presença de Deus. Então, amados, era a terceira vez e mais uma vez, só que aqui antes havia sido o peixe assado e o favo de mel, agora é o pão e o peixe. Não o pãozinho francês que nós temos hoje em dia, comendo separadamente, mas o pão daquela época, que era um pão sem fermento, que geralmente era mais um estilo, uma pizza, alguma coisa nesse sentido, ele partia. Nesse partir, você já está tendo comunhão, você está dividindo aquilo, é meu, é seu, é meu, é seu, é meu, é seu. Lá, quando o Senhor vai falar acerca da ceia, fazei em memória de mim, quando a gente apresenta o pão, que este é o meu corpo que foi dado por vós. Ali, nas entrelinhas, o Senhor está dizendo: olha, o meu corpo, que eu dei por amor de vós. O meu corpo, o meu corpo, o meu corpo. Eu
ao mesmo tempo em que é um jantar, ao mesmo tempo que poderia ser um almoço, o que quer que fosse, aquele momento de comunhão, o Senhor estava dizendo: eu te amo, 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 eu passei tudo aquilo por amor a vocês. Creia que eu estou vivo, creia que eu estou ao seu lado, creia que não há nada que você passe que eu não esteja com você, que eu esteja vendo o que você está passando, sentindo o que você está passando. Você está alegre, eu estou alegre, você está triste, eu estou triste, você chora, eu amparo, eu colho as suas lágrimas. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, diz o Senhor. Amados, como isso é maravilhoso, sabe? Muitos comemoram aí fora uma Páscoa completamente comercial, completamente alheia do real sentido, que é a ressurreição do nosso Senhor, que é saber que Ele vive. Coloca-se tanto para chocolate, coloca-se tanto para coelhinho, mas se esquecem das ervas amargas. Ninguém quer as ervas amargas, porque se for para pegar ao pé da letra, vai lá para Êxodo, vai entender o porquê de cada um daqueles elementos que eles tinham que comer e comer à pressa, porque eles estavam de saída, meio que fugidos do Egito. Sabe, amado, as ervas amargas para se lembrar os 430 anos de servidão, os 400 anos de luta, os 430 anos de chicotadas, de açoites, morria geração, nascia geração, morria geração, nascia geração, escravizados. Não é o chocolate docinho, não é a fartura dos coelhinhos, nada disso, mas é lembrarmos que o nosso Senhor, que o nosso Redentor vive, e vive eternamente, e vive em nós e através de nós. Então, queridos, para concluir, Paulo, acerca da ressurreição do Senhor Jesus, escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 12 ao 14. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Para Tomé, o Senhor Jesus falou: porque me vistes, creste, Tomé. Bem-aventurados os que não viram e creram. Esses somos nós. Esses são a igreja do Senhor. Nós não tivemos o privilégio de vermos o Senhor fisicamente, face a face, mas nem por isso deixamos de crer. Nem por isso deixamos de ter certeza plena e absoluta de que Ele vive, de que Ele ressuscitou. Porque a nossa fé não é vã. A nossa fé está alicerçada na palavra do nosso Deus, que é suficientemente capaz de satisfazer a nossa certeza, a nossa plenitude de que nós cremos no Deus vivo e todo-poderoso. Sabe, amados, não é vã a nossa fé. Se infelizmente ainda existem pessoas que não creem na ressurreição do Senhor Jesus, que essas pessoas possam ter um dia os seus olhos espirituais abertos para que creiam que o Senhor Jesus ressuscitou, que o Senhor Jesus verdadeiramente é Deus, porque se Ele não fosse Deus, Ele não haveria ressuscitado. Porque me viste, creste também, bem-aventurado, mais que felizes os que não viram e creram. Esses somos nós. Que a fiel palavra de Deus seja sempre suficiente para crermos que Jesus vive, pelas evidências das testemunhas oculares do Senhor,
suas marcas recebidas lá na cruz do Calvário, e que ele se alimentou com os seus discípulos. Cada uma dessas provas são mais do que suficientes para que nós venhamos a crer, a ter certeza da veracidade das Escrituras, de que o nosso Redentor vive. Ele sim é o nosso Cordeiro Pascal. Ele sim pagou um alto preço. Ele sim fez com que cada uma das profecias acerca dele fosse cumprida à risca. Sabe, amados, eu estava meditando um dia desses acerca, eu fiz um texto acerca do silêncio de Pedro. O silêncio de Pedro, de um olhar de Pedro. Quando todos haviam deixado o Senhor, mas Pedro seguiu o Senhor de longe. O Senhor tinha sido preso e numa noite fria sido levado para ser julgado. E Pedro, por 3 vezes, nega o Senhor. Mas em um determinado momento, numa fração de segundos, preço eu, milésimos de segundos, quando Pedro nega o Senhor, o galo canta, o Senhor olha para Pedro. Sabe aquele olhar que nos atravessa como uma flecha? Eu creio que foi o olhar do Senhor em relação a Pedro. Pedro, um pouquinho antes, havia dito: Senhor, eu por ti daria a minha vida, Senhor, por ti eu iria à prisão. Mas depois daquela terceira vez que Pedro negou o Senhor e que o galo cantou, Pedro viu quem ele realmente ainda é. Queridos, Pedro ainda não tinha o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ainda não havia descido sobre a igreja do Senhor. Por isso Pedro não teve condições, não estava capacitado de poder, por amor e com amor, dar a sua vida pelo Senhor naquele momento. Por isso que Pedro deu ao Senhor. E o Senhor é levado perante Caifás, o Senhor é levado perante Anás, o Senhor é levado perante Pilatos. E lendo, eu estava me debruçando, eu estava me derramando perante todos esses capítulos e olhando a diferença de um evangelho para outro, que sempre há algo que um acrescenta mais do que o outro. E sabe aquele momento em que Pilatos lava as mãos e diz: eu estou limpo do sangue desse inocente. Quantas vezes nós não fazemos este lavar de mãos? Quantas vezes esse lavar de mãos, que poderia ser: eu não vou entregar este homem porque este homem é inocente, mas para nós, de repente, lavar as mãos é quando nós poderíamos pregar mais uma vez: minha família querida, Jesus vive. E nós deixamos de fazer. E quando nós deixamos de fazer, nós estamos lavando as mãos. Amados, isso é muito sério. Nós não podemos reter essa verdade só para nós. Declare, proclame, sem medo, que Jesus vive, que Jesus ressuscitou. Ainda que as pessoas não creiam, porque nós não temos o poder de convencê-las, mas nós podemos sim dizer que servimos e que cremos num Deus que vive, num Deus que ressuscitou. Então que nós, assim como Pedro, a gente não siga o Senhor Jesus de longe, a gente não negue ao Senhor, e que não sejamos como Pilatos também, que lava as suas mãos, mesmo sabendo que aquele era o sangue inocente. Que nós possamos crer, verdadeiramente crer, não importa a adversidade que nós venhamos a atravessar, mas crer até o fim das nossas vidas, que o nosso Senhor, que o nosso Redentor vive, que o nosso Senhor está conosco.
Ele não nos tem deixado sós. A fragilidade, muitas vezes, que uma enfermidade faz em uma pessoa, muitas vezes pode causar até dúvidas. Mas isso nós sabemos que é a dor que a enfermidade causa, que é a dor que uma falta causa, que uma morte causa. Mas quando nós esfriamos as nossas cabeças, o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos faz lembrar que o nosso Redentor, a última palavra dele, a última palavra vem do nosso Senhor. Que nós jamais possamos esquecer e possamos compartilhar. Sabe, eu vejo muito emocionalismo. Vejo tantas pessoas que seguiram rumo à Nova Jerusalém, mas que choram por aquele momento, se emocionam por aquele momento, mas e depois? Qual o resultado dessa emoção? Qual o resultado desse choro? Crer no Senhor? Crer naquele que eles estão vendo lá, sendo açoitado, sendo cuspido, sendo ferido? Ou será que simplesmente após sair daqueles portões e adentrar em um show ou ir para um restaurante, eu me esqueço de tudo que eu vi, que eu ouvi, que me emocionou, que me levou às lágrimas? Não é isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja uma fé viva. O Senhor deseja de nós uma fé real, que nós possamos compartilhar enquanto é tempo, que nós possamos divulgar o máximo possível quem é este que nós servimos. Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos, meu Senhor. Nós te louvamos porque temos plena certeza absoluta de que o Senhor vive. O Senhor vive, o Senhor é real. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor está ao nosso lado. O Senhor sabe, meu Deus, de todas as coisas. O Senhor está conosco, nos sustentando, nos livrando, nos protegendo, nos guiando, nos iluminando, nos dando vida, nos trazendo esperança, uma esperança viva. Um dia, Pai, estaremos com o Senhor eternamente. Um dia, ó Deus, o Senhor nos arrebatará aqui desta terra. Um dia, meu Senhor, nós estaremos para sempre com o Senhor. E toda lágrima será deixada para trás, e toda morte será deixada para trás, e todas essas coisas terão ficado para trás, porque seremos, Pai, um só contigo. O Senhor será o nosso Deus, será o nosso Pai eternamente. Ó Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por nos lembrar que nós não servimos, não cremos, não oramos para um Deus morto, mas para um Deus vivo, mas para um Deus que sonda e que conhece cada coração e que tem nos sustentado dia a dia. Muito obrigada, meu Senhor. Não deixa que nossa fé desfaleça jamais. Sustenta-nos, ó Pai, sustenta-nos como a Tua palavra bem diz em Isaías 41:10. Ó Deus fiel, ó Deus conosco, Deus Emanuel. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Tu és o nosso Cordeiro Pascal. Tu és aquele que vive e vive eternamente. É em Teu nome, então somente em Teu nome, que nós te oramos e já te agradecemos, ó Deus. Amém.